Boa noite a todos. Verificado o livro de presença e havendo o número legal, dou por aberta a presente reunião do segundo período legislativo do ano de 2024. Considerando a emissão do parecer por parte da comissão processante nos autos do processo 05 de 2024, de cassação dos mandatos de 7 vereadores, considerando a solicitação por parte do presidente da comissão processante para que o respectivo parecer fosse submetido ao plenário para apreciação por parte dos vereadores aptos, assim como para prosseguimento ou não da referida denúncia. Convoquei os vereadores suplentes e desimpedidos para apreciação do respectivo parecer, que apreciou as defesas prévias de todos os 7 vereadores denunciados, assim como para que o plenário se manifeste pelo prosseguimento de sim ou não da denúncia da cassação. Salienta ainda que o ato de hoje está respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, onde repise o respectivo parecer, apreciou todas as defesas dos 7 denunciados, e este está sendo submetido ao plenário, inclusive, para prosseguimento ou não da denúncia de cassação. Convido, portanto, o senhor Fernando Batoré para assumir a mesa diretora como primeiro secretário ad hoc, tendo em vista o impedimento dos vereadores denunciados, e o senhor Erliomar fazia parte da comissão processante como presidente. Convido ainda a senhora Renata para ocupar a mesa como segunda secretária ad hoc. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder novamente à leitura da denúncia de cassação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, nobres edis. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim. Assunto: cassação de mandatos de vereadores por infrações político-administrativa pela falta de decoro na conduta pública, artigo 7º, inciso 3, combinado com o artigo 4º do inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 1967. Partido Político União Brasil, inscrito no CNPJ número 55.305.261, contrário 01, neste ato representado por seu presidente Adenilson Alves de Jesus, brasileiro, casado, inscrito no CPF, sob o número 081-316-61792, inscrito no RG, sob o número 12.026.953, 5, nascido em 6/8/1978, filho de Maria Alves de Jesus, residente domiciliado à Rua Professora Vera Lúcia Pereira Coelho, número 47, Reginópolis, Silva Jardim. CEP 28.820.000, e-mail alvesdejesus212@hotmail.com, na forma do artigo 5º, inciso 1, combinado com o artigo 7º do inciso 3 e combinado com o artigo 4º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, do artigo 63 da Lei Orgânica de Silva Jardim e do artigo 221 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e ainda do artigo 37, caput da Constituição Federal, vem apresentar denúncia com pedido de cassação de mandato em face dos vereadores Andréia Menezes Xavier, Oséias da Silva Fernandes, Rodrigo Vieira Pimentel, Fabrício Azevedo Lima Campos, Carlos Eduardo Dias Teixeira, Márcio Cabreira Xavier Júnior e Rubens Cavalcante de Souza, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, como é sabido, os vereadores da Câmara Municipal de Silva Jardim vêm contracenando embates políticos acalorados ao defenderem suas ideias e posições nas sessões legislativas, o que não necessariamente descumpre preceito legal. No entanto, na sessão legislativa do dia 12 de dezembro de 2023, os vereadores denunciados agiram de forma contrária ao que se espera da posição no entanto, na sessão legislativa do dia 12 de dezembro de 2023, os vereadores denunciados agiram de forma contrária ao que se espera da posição e dos cargos políticos que ocupam, faltando com decoro na conduta pública, cometendo infrações político-administrativas. Como se depreende da referida sessão, ao ser iniciada pelo presidente, este passou a palavra à primeira secretária,
uma das denunciadas, para a leitura do expediente do dia. Entretanto, o denunciado Fabrício interrompe a sessão e indaga ao presidente se tinha sido colocado na pauta do dia uma série de matérias, dentre elas a criação de algumas secretarias. Após a indagação do denunciado Fabrício, o presidente informou a este que ainda não era o momento do plenário se manifestar, e sim a leitura do expediente do dia, como prevê o regimento interno da Casa de Leis. Outro sim, mesmo pontuando sobre a impossibilidade do plenário se manifestar no momento, o presidente ainda assim esclareceu que as matérias perguntadas não estavam na pauta, apenas a votação do orçamento do ano seguinte. Mesmo após a resposta do presidente, outros dois denunciados, Rodrigo e Carlos Eduardo, lhe interromperam perguntando sobre as matérias, fazendo com que o presidente precisasse deixar claro novamente que ainda não estava deliberado a discussão para o plenário, e sim para a leitura do expediente pela primeira secretária. Ocorre que, para o espanto de todos que acompanhavam a referida sessão, ao verem que as matérias dos seus interesses não estavam presentes na pauta, os vereadores André Menezes Xavier, Osés da Silva Fernandes, Rodrigo Vieira Pimentel, Fabrício Azevedo Lima Campos, Carlos Eduardo Dias Teixeira, Márcio Cabreira Xavier Júnior e Rubens Cavalcante de Souza, todos denunciados, simplesmente se levantaram de maneira orquestrada e saíram da Câmara sem qualquer autorização, fazendo com que, pela ausência de quórum, a sessão fosse encerrada sem a votação do orçamento, que inclusive previa o remanejamento de valores para garantir o pagamento dos salários dos servidores municipais. Ou seja, pelo simples fato de não terem algumas matérias dos seus interesses na pauta da sessão, os denunciados se recusaram a exercer o mandato a que lhes foi confiado, ocasionando, por consequência, em falta de decoro parlamentar e infração político-administrativa, impedindo o correto funcionamento da Câmara e causando danos à população. Diante do exposto, não restam dúvidas sobre a existência de infrações político-administrativas pela falta de decoro na conduta pública por parte dos vereadores denunciados, que devem ser apuradas e ressaltar na cassação dos mandatos dos mesmos. Dos argumentos para a cassação dos mandatos, o artigo 7, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67 diz que, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. No mesmo sentido, o artigo 37, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Silva Jardim também preceitua que, artigo 37, são infrações político-administrativas dos vereadores. 2. Proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar. Desta forma, diante de todos os fatos colocados e comprovados pela gravação da sessão ordinária do dia 12/12/2023, resta claro que os vereadores denunciados praticaram infrações político-administrativas a não procederem de modo compatível com o decoro parlamentar exigido, devendo, por consequência, ter seus mandatos cassados, conforme previsto nos dispositivos supracitados. Outra sim, além da previsão contida nos artigos supramencionados, importante também mencionar que o artigo 4º, inciso 1, do Decreto-Lei 201 de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, também prevê que, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, e impedir o funcionamento regular da Câmara. Desta forma, ao sair da referida sessão legislativa, se recusando a votarem a matéria pautada, os denunciados também impediram o correto funcionamento da Câmara, pois, diante das suas saídas, deixaram a referida sessão sem o quórum necessário para o prosseguimento, onde, de maneira orquestrada e em conluio, todos os denunciados, de uma só vez, abandonaram a sessão legislativa do dia 12/12/2023, prejudicando a população deste município. Sendo assim,
Resta caracterizado a prática de infrações político-administrativas pela falta de decoro na conduta pública por parte dos denunciados, devendo acarretar a cassação dos mandatos dos mesmos. Dos pedidos, diante do acima exposto, requer o denunciante sejam os fatos devidamente apurados, investigados e punidos por este Poder Legislativo, com a consequente cassação dos mandatos dos vereadores Andréa Menezes Xavier, Oséias Silva Fernandes, Rodrigo Vieira Pimentel, Fabrício Azevedo Lima Campos, Carlos Eduardo Dias Teixeira, Márcio Cabreira Xavier Júnior e Rubens Cavalcante de Souza, pela prática de infração político-administrativa, a qual deve ser apurada e julgada pelo Poder Legislativo, no artigo do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Silva Jardim, 5 de junho de 2024, Partido Político União Brasil, por seu representante Adenilson Alves de Jesus. Terminada a leitura, passo a palavra ao senhor Albert Lual, da comissão processante, membro relator, para a leitura do parecer elaborado pela comissão. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, presidente, a todos aqui. Nos termos no inciso 3º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, a comissão processante número 0124, e levando-se em consideração a defesa prévia apresentada pelos vereadores denunciados, Carlos Eduardo Dias Teixeira, Oséias da Silva Fernandes, Andréa Menezes Xavier, Fabrício de Azevedo Lima Campos, Márcio Cabreira Xavier Júnior, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens de Souza. Esta comissão conclui que, tornando por base os documentos acumulados e a defesa escrita apresentada pelos denunciados durante os trabalhos desta comissão processante, após minuciosamente a análise de todos os documentos recebidos, a denúncia apresentada no plenário desta Casa de Leis e ainda o conteúdo das defesas prévias apresentadas pelos denunciados, a comissão processante alcançou o convencimento necessário para a expedição do presente parecer prévio, que, em síntese, é o seguinte: da defesa prévia do denunciado Oséias da Silva Fernandes, preliminares, da alegação que o partido político não estava regular no município na data do protocolo, conforme se verifica nos autos, o processo administrativo tão somente foi autuado no dia 25/6/2024, na data do recebimento por parte do presidente desta Casa. E conforme se verifica o documento de folhas número 11, foi emitido antes da atuação do processo. Neste sentido, deve ser rechaçada de plano a preliminar arguida pelo vereador denunciado. Da alegação de crime de adulteração de documentos públicos, tal argumento não deve-se prosperar, conforme se junta-se ao anexo foi instaurado no procedimento de número 2024-006-29-293, no Ministério Público deste município, para a apuração dos fatos narrados na defesa prévia, conforme se extrai. O referido procedimento foi devidamente arquivado, tendo em vista o órgão ministerial ter apurado que não houve o acontecimento do respectivo crime. Tal preliminar, portanto, deve ser rejeitada. Da alegação da falta de representatividade do Partido Político União Brasil, a preliminar não deve prosperar, tendo em vista que o procedimento da criação de um partido político deve-se observar as regras estabelecidas nos artigos 17 da CF 88, 7º a 10ª, da Lei número 9.000
e 96 de 1995. Além dos dispositivos contidos na resolução do TSE número 23.571/2018, sendo certo que a inscrição dos órgãos partidários no TRE e do órgão nacional do TSE é uma das etapas a serem cumpridas pela regularização da criação. Um partido é constituído formalmente de forma definitiva em nível estadual e municipal, com o registro dos órgãos diretivos no respectivo TRE, artigo 20 a 25 da Resolução 23.571/2018. Neste sentido, quando fala em partido político com a representação do município, artigo 2, parágrafo 2 do artigo 37 da LO, está se referindo, obviamente, ao partido político constituído formalmente no município, ou seja, com os seus atos constitutivos registrados junto à Justiça Eleitoral, ou minimamente com uma comissão prévia municipal formada e regularizada. Portanto, rejeitamos a preliminar arguida. Com relação às demais preliminares arguidas pela defesa do denunciado nos itens D, F, G, I e J, tem-se que os autos tratam-se de procedimento que não apresenta vícios ou irregularidades, todos esses convalidados pela soberania no plenário, na sessão realizada no dia 26/6/2024. Os atos desta comissão processante se representam em conformidade com os preceitos e constitucionais e legais. No mérito da defesa, quanto ao mérito referido processo, trata-se do julgamento político, onde o plenário decidirá a conduta dos denunciados a esta comissão processante. Portanto, pugna pelo procedimento da denúncia. Da defesa prévia do denunciado Carlos Eduardo Dias Teixeira, das preliminares, quanto às alegações de ausências de representação do partido, adulteração de documentos públicos, já foram devidamente rejeitadas neste parecer. Portanto, as alegações do suplente Rony, conforme consta nos autos e folhas 23 às folhas 27, o mesmo se encontra impedido de assumir qualquer cargo público no âmbito municipal, logo tal preliminar deve ser rejeitada. A alegação de impedimento do vereador Luiz Evandro não merece prosperar, uma vez que o presidente do partido é o senhor Adenilson Alves de Jesus. Com a relação às demais preliminares, arguidas pela defesa do denunciado, tente-se que o auto tratam de um procedimento que não apresenta vícios ou irregularidades, todos estes convalidados pela soberania do plenário na Casa, na sessão realizada no dia 26/6/2024. Os atos desta comissão processante se apresentam em conformidade com os preceitos constitucionais e legais. No mérito da defesa. Quanto ao mérito da defesa, o referido processo trata-se de julgamento político, onde o plenário decidirá a conduta dos denunciados. Esta comissão processante, portanto, pugna pelos prosseguimentos da denúncia. Das defesas apresentadas pelos vereadores Andréia Menezes Xavier, Fabrício de Azevedo Lima Campos, Márcio Cabreira Xavier Júnior, Rodrigo Vieira Pimentel e Rubens Cavalcante de Souza, foram apresentadas as defesas prévias dos denunciados Andréia Menezes Xavier, Fabrício de Azevedo Lima Campos, Márcio Cabreira Xavier Júnior, Rodrigo Vieira Pimentel e Rubens Cavalcante de Souza, na data
6/8/2024, pelo advogado dos mesmos. Neste sentido, o senhor presidente da comissão processante remeteu a defesa dos denunciados para análise e inclusão neste parecer. Pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, esta comissão analisa, portanto, a defesa dos denunciados, conforme a seguir. Da alegação de constituição válida do Partido União Brasil e da adulteração de documentos, já foi rechaçada no tópico anterior. Entretanto, pelo amor ao debate, informa-se novamente que, conforme se verifica nos autos, o processo administrativo tão somente foi autuado no dia 25/6/2024, na data do recebimento por parte do presidente desta Câmara Municipal. E, conforme se verifica no documento de folhas 11, foi emitido antes da atuação do processo. Neste sentido, deve ser rechaçada de plano preliminar arguidas pelos vereadores denunciados. Quanto à alegação de suposta adulteração de documentos, público tal argumentado não deve prosperar. Conforme se junta ao anexo, foi instaurado um procedimento de número 2024-006-29293 no Ministério Público deste município para a apuração dos fatos narrados da defesa prévia. Conforme se extrai, o referido procedimento foi devidamente arquivado, tendo em vista o órgão ministerial ter apurado que não houve acontecimento do respectivo crime. Tais argumentos devem ser rejeitados. Da alegação de ausência de representação do partido do município de Silva Jardim, conforme já discutido no presente parecer, o argumento de que a alegação de ausência de representação do partido representante não deve prosperar, tendo em vista que o procedimento de criação de um partido político deve observar as regras estabelecidas nos artigos 17, CF/88, de 7º a 10º, da Lei de número 9.096/1995, além dos dispositivos contidos na resolução do TSE número 23.571/2018, sendo certo que a inscrição dos órgãos partidários no TRE e órgãos nacionais do TSE é uma das etapas a serem cumprida pela regular criação de um partido constituído formalmente de um modo definitivo a nível estadual e municipal, com o registro dos órgãos diretivos no respectivo TRE. Artigos 20 a 25 da Resolução 23.571/2018. Neste sentido, quando fala em partido político com representação no município, do artigo 37 da LO, está se referindo, obviamente, ao partido político constituído formalmente no município, ou seja, com os seus atos constitutivos registrados junto à Justiça Eleitoral ou, minimamente, com uma comissão provisória municipal formalmente regularizada. Portanto, rejeitamos o tal argumento. Com relação aos demais argumentos, arguidos pela defesa dos denunciados, tende-se que os autos tratam de procedimentos que não apresentam vícios ou irregularidades, todos estes convalidados pela soberania do plenário da sessão realizada no dia 26/6/2024. Os atos desta comissão processante se apresentam em conformidade com os preceitos constitucionais e legais. No mérito da defesa, quanto ao mérito, o referido processo trata-se de julgamento político, onde o plenário decidirá a conduta dos denunciados.
Esta comissão processante, portanto, pugna pelo prosseguimento da denúncia, do impedimento das testemunhas arroladas. Foram arrolados como testemunha nas respectivas defesas os senhores e senhoras Diana Neves Gomes Cabral, Regina Soares Santiago, Renata Fonseca Santos de Souza, José Itamar de Oliveira, Michele Dubil, Lucas Figueiredo, Wesley dos Santos da Silva. Os funcionários da Casa de Lei, Diana Neves Gomes Cabral, Regina da Silveira Santiago, Lucas Figueiredo, Wesley dos Santos Silva, por óbvio, são impedidos de figurarem como testemunha nos autos, tendo em vista terem atuado diretamente no processo, ou seja, os mesmos, figurando como testemunha no presente caso, macularia todo o processo de anulidade absoluta. Funcionários públicos, pessoas que ocupam cargos públicos e exercem funções relacionadas ao processo também não podem ser testemunha, pois estão sujeitas a influências externas e podem ter interesses pessoais no resultado. Quanto aos suplentes, Renata Fonseca dos Santos de Souza, José Itamar, Michele Dubil, os mesmos também não podem ser testemunha dos moldes do artigo 18, parágrafo 2, na lei número 9.784/1999. Neste sentido, as referidas testemunhas arroladas estão impedidas de atuarem como testemunhas. Assim sendo, os denunciados Carlos Eduardo Dias Teixeira, Oséias da Silva Fernandes, Andréa Menezes Xavier, Fabrício de Lima Campos, Márcio Cabreira Xavier Júnior, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Cavalcante de Souza, deverão arrolar novas testemunhas no prazo de 5 dias, sob pena de perda de prazo. Conclusão. Conclui-se pelo prosseguimento da denúncia nos termos do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67. Terminada a leitura do parecer pelo relator, tendo todos ciência a título ainda de esclarecimento saliento, que apesar da comissão processante ter se manifestado pelo prosseguimento da denúncia em seu parecer, submeto a mesma ao plenário composto pelos vereadores aptos para que se manifeste quanto ao prosseguimento da denúncia de cassação, tendo em vista os 7 vereadores denunciados terem apresentado suas respectivas defesas prévias, votação a qual será nominal nos termos do artigo 195 do Regimento Interno. Cada vereador responderá a favor ou contra, podendo também se abster. Eu começo por ordem alfabética. Albert Machado, como vota? Como relator, eu voto também a favor do prosseguimento. Perfeita votação. Continuo pela senhorita Fabiola. Fabiola Amorim, como vota? Senhor presidente, boa noite. Eu vou me abster do voto. Fernando Alexandre Gimenez, como vota? Boa noite, senhor presidente. Eu voto pelo prosseguimento. Erliomar Falcão, como vota? Boa noite, público presente, público que nos assiste, nobres edis. Voto a favor do prosseguimento, senhor presidente. Ivan Tuil, como vota? Eu voto a favor do procedimento. Vota a favor do prosseguimento. José Itamar, como vota? Boa noite, senhor presidente. Eu vou me abster do voto. Michele Dubil, como vota? Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Eu vou me abster do voto também. Renata Fonseca, como vota? Boa noite a todos, senhor presidente. Eu voto pelo prosseguimento.
Eu, Luiz Evandro, voto também a favor e pelo prosseguimento. 6 votos a 3 abstenções. Foi aprovado o parecer da comissão processante, votado pelo prosseguimento da denúncia de cassação. Fica franqueada a palavra ao vereador presidente da comissão processante. Olá, público. Por favor, obrigado aí pela paciência de todos. Por favor, um pouco de atenção. Considerando a votação de hoje pela aprovação do parecer da comissão processante, assim como pelo prosseguimento da denúncia nos autos do processo 005/2024, fica designada audiência de instrução para o dia 15/8/2024, às 14 horas, para inquirição das testemunhas e depoimentos denunciados à Secretaria para intimação. Lido pelo vereador presidente da comissão processante, agradeço a presença dos 9 vereadores suplentes, agradeço também a presença da população, tendo em vista que não teremos grande expediente, porque os vereadores denunciados faltaram à sessão mais uma vez. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, encerrando a presente reunião, marcando a próxima para o dia 13 de agosto do corrente ano.